e serviços de referência para doenças raras que incluem FE. Interessante que nós estamos aqui, é o centro de referência, né, na osteogênese e também é um centro de referência em doenças raras. Olha como a coisa cresceu, viu? Olha sua responsabilidade. Muito obrigada, viu? Vou pegar o passador. Tá, enquanto isso eu vou me apresentando. Então, eu sou Rony Helena, eu sou médico geneticista, e sou, como a Fátima falou, eu tenho algumas coordenações aqui no Instituto Fernandes de Guerra. Muito bem. Então, hoje eu vou falar exclusivamente sobre a mudança do protocolo e como que a gente chegou ao dia de hoje com relação a este novo protocolo que indiscutivelmente vai trazer inúmeros benefícios em diferentes níveis, não só de saúde às crianças, mas em termos de organização com relação à aplicação de um medicamento subsidiado pelo SUS. E como que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos um programa de residência médica aqui no Rio de Janeiro. É um dos primeiros programas de residência médica em genética médica no Brasil. E isso é extremamente importante porque capacitamos clínicos na área de genética médica que lidam com doenças raras. Então, o escopo hoje, o guarda-chuva grande, são as doenças raras. E sobre este guarda-chuva tem diferentes segmentos, diferentes questões, diferentes problemas e assim por diante. Certo? Então, é uma equipe bastante dinâmica, muito jovem e que tem uma interdisciplinaridade muito grande. E uma das minhas características, isso tem sido bastante marcante, eu sei de tudo que está acontecendo, mas eu descentralizo as ações. Com isso, você capilariza mais ainda a dinâmica de trabalho em termos de resultados. Sabe? Então, isso tem sido um marco importante entre nós. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença do osso. Elas têm uma das metas de você ter reuniões como essa com pessoas que não são da área médica é você capacitá-los em termos das palavras técnicas, os termos que se utilizam na literatura para que a gente possa entender. Então, tem esse termo que se chama osteocondrodisplasias. Displasia é desorganização. Então, qualquer tecido que tenha desorganização favorece. Daqui a pouquinho vai apagar rapidinho e vai voltar. Tá? E aqui também, ela apaga rápido, mas é coisa de segundo. Mas aqui vai ter que reabilitar tudo. Provavelmente se desligar o computador. Aqui a luz. Eu vou voltar ao normal. 6 minutos. Só precisa do tempo ainda aí para apresentar? Eu? Amanhã Amanhã toda. É coisa de segundo. Vou fazer aqui, ó. Tá. Teve uma hora que reiniciou, mas o computador não chegou a desligar. Tá bom. Acredito que não vai dar esse problema. Valeu, Mirelle. Então, esse termo de osteocondrodisplasia, ele fala desorganização do tecido ósseo e de cartilagem, certo? Que dá-se o nome técnico de uma displasia esquelética. Como displasia, o termo é de desorganização, a gente tem displasia da retina, tem displasia do fígado, do rim,
da pele e assim por diante, que é uma desorganização do tecido somente. E aqui a gente está falando do osso. E tem uma outra propriedade nas condrodisplasias, é o caráter da sua herança. São doenças que a pessoa já nasce com a informação de que o osso será desorganizado. Diferente, por exemplo, de doenças adquiridas, como, por exemplo, raquitismo. Raquitismo infantil é uma doença que a criança nasce muito bem, não tem nenhuma informação para ter uma doença do osso e desenvolve a doença do osso. A osteoporose na mulher já na menopausa. O osso era normal e, por falta de estímulo hormonal, ele entra em senescência. Certo? Então, são doenças adquiridas, não é esse o caso. Essas são doenças que tendem a ser muito precoces por virem com a gente no material genético. Certo? Então, existem muito bons trabalhos aqui na América Latina e um dos principais centros aqui que estudam displasias esqueléticas é uma médica chamada Denise Cavalcante, da Unicamp. Por muitos anos ela sempre estudou e ela, junto com duas outras médicas da América Latina, uma de Buenos Aires, chamada doutora Virginia Fano, e a outra de Santiago do Chile, que é a Cecília Melado, eles publicam um estudo de prevalência. O que é frequente a doença do osso? Então eles chegam à conclusão que é 1 a cada 3.000 indivíduos vão ter uma doença do osso. Certo? Então você vai, por exemplo, em algum evento onde tenha 50.000 pessoas, vocês fazem os cálculos quanto daquela população vai ter uma doença do osso. Só para vocês terem uma analogia. Bom. Aí eles vão um pouquinho mais além. O que nós temos hoje na prática? Nós temos a medicina fetal. Então, todas as mães que tiveram filhos ou que estão tendo filhos passam mais tempo fazendo ultrassonografia do que com o próprio marido. Faz ultrassonografia até de noite, no coquetel, bebendo, no bar, faz ultrassonografia para ver. Tá certo? Só que a ultrassonografia tem uma questão. É capaz de identificar esses problemas antes de nascer. Então, todos vocês que têm filhos com osteogênesis provavelmente passaram por essa experiência de ser diagnosticado, suspeitado alguma coisa. Esse que é o nó da questão. É a suspeita diagnóstica, não é certeza diagnóstica. E aí que a palavra do médico é um desastre. E eu repito, a palavra do médico é um desastre, porque ele traz um cataclisma para aquela família na possibilidade de ser uma doença letal. E por que isso existe? Sempre quando você suspeita de uma displasia óssea antes de nascer, 30% delas é letal. Vai morrer. Porque é muito grave o problema do osso. Sabendo disso, então voltamos a dizer, a medicina fetal é um exame de imagem. Ele não tem certeza absoluta. Certeza absoluta no momento que você faz o exame genético antes de nascer ou quando você examina o bebê quando nasce. Na maioria das vezes você examina o bebê quando nasce, aí você tem noção clara, olha, esse bebê é um problema sério. Eu vou mostrar aqui alguns casos, vocês terem noção de quão grave pode ser a osteogênese imperfeita. Tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho depois das formas letais. 30% das suspeitas intraútero tem que se tomar um cuidado antecipatório. Porque se é de causa genética, pode acontecer de novo. Primeiro. Segundo, se é raro, eu tenho que documentar e documentar muito bem feito. Então, radiografar, tirar foto, coletar material, fazer extração de DNA, para que a gente possa fazer o sequenciamento de nova geração. Que é isso que se faz hoje. A gente tem um potencial hoje de diagnóstico muito, muito grande e muito preciso. Tá certo? Mas a gente tem que pensar antecipadamente e abraçar o casal para aquele momento. É muito triste. Né? Você perdeu um bebê, ou então nasce o bebê e ele vem a morrer, é um luto sério, muito problema. Porém, o tempo é o melhor remédio. Ele vai voltar daqui 2, 3 anos, a gente tem toda a documentação, faz o aconselhamento genético. E na osteogênese, a grande maioria não é herdável.
grande maioria, ela é de novo. São eventos novos. Todos nós estamos à mercê de eventos novos. São as mutações novas. Elas podem acontecer a qualquer um de nós. A gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Então, 30% na suspeita pode ser letal, tem as suas devidas recomendações. Aí vem a frequência das displasias ósseas mais frequentes em recém-nascidos vivos. Certo? A principal delas é a achondroplasia, do grupo do FGFR3, a achondroplasia. Depois são as displasias epifisárias, é onde a epífise e a coluna está comprometida, então espondioepifisárias. A osteogênese imperfeita e as doenças metafisárias, que é a cartilagem e cabelo. É onde a MC divertida, gatinha das artes, todas elas se enquadram. Tá certo? Então essa é a frequência com que a gente vai ver a maioria das vezes. Então nós vamos conversar um pouco sobre a osteogênese. Então, como é que isso tudo começa? Então, não acham que o nosso papel é simples. Ele é muito difícil, porque a gente tem que tomar decisões baseado no que chega a nós. Então a gente recebe um telefonema, um raio-x, nasceu um bebê numa determinada maternidade aqui do Rio de Janeiro, com esse padrão de osso. Certo? Então vocês podem ver que tem inúmeros problemas. Então você veja, o osso que deveria ser linear, retinho, bonitinho, ele parece uma sanfona, né? Um osso sanfonado. Você veja, os úmeros, né? Veja o tamanho da caixa torácica, muito pequenininha, e é interessante, por que ele é tão pequenininho assim? O bebê se protege intraútero de dor. Então esse é um dos problemas nessa forma grave de OI, que eles se protegem e eles não expandem esse pulmão. Então veja que o pulmão, olha lá, o parênquima pulmonar, ele é muito pequenininho. Então, baseado nessas informações intraútero, que vai se tomar algumas decisões se é letal ou não. Então veja como é difícil. Os parâmetros de medida é que de uma certa forma vai te dizer o prognóstico neonatal. Então, você veja, 23 de setembro de 2024, foi há menos de 5 meses atrás. Então, obviamente, é uma forma de OI muito grave, certo? Então, vamos ver outras OIs muito graves. Né? Então, você veja, praticamente todos os ossos, eles são dissolvidos, não tem matriz óssea. E isso vem com o bebê já. É uma alteração genética que faz com que o osso seja totalmente desorganizado. Né? Então, esse tipo 2, que é a chamada forma letal. Né? Mas a gente tem que documentar esses bebês, porque documentando, qual é a boa notícia, se é que posso dizer dessa maneira? Que isso não acontece novamente, só aconteceu nesse bebê. Que são mutações novas. Né? São ao acaso, mutações muito, muito raras ao acaso. Mas a gente tem que documentar. Certo? Vamos tratar bebês assim, porque muitos deles nascem vivos. Mas vamos tratar? Vocês tratariam? Olha só, olha as circunstâncias que o bebê está. Né? Praticamente não tem parênquima pulmonar. Mas vamos tratar ou não? E muitos perguntam, vamos tratar? Vamos tratar? Vamos tratar? Então, aí começa, o bebezinho nasceu bem, tá no incubador, mas você já vê como já tem as deformidades. Os bebês com osteogênese são muito elásticos. Eles têm uma hipermobilidade impressionante. E eles se modelam, né? Eles nascem pélvicos, né? Nascem já com deformidades por conta das fraturas intraúteras. Tá? Rapidinho vai entrar aqui, a gente volta a falar. Tudo bem. Então essa forma letal. Bom. Então você veja, olha só como esse osso daqui é um pouquinho melhor. Né? Ele é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho. Mas tem mais parênquima pulmonar. Esses bebês vão falecer de insuficiência respiratória por não expandir. E eles não expandem. Então, eu não sei se vocês já tiveram experiência de conviver com os mais novinhos com essa doença. A primeira coisa que tem que se fazer é analgésico extremamente potente. A gente usa
quase morfina nos bebês. Porque para que a gente possa expandir essa caixa torácica. Senão eles têm muita dor. Então, é comum nessas formas graves, tipo 3, que é a forma grave, dá muito analgésico. Analgésico. Tirou a dor, o bebê fica confortável, a gente começa a melhorar o quadro respiratório. Tá bom? Você veja que o osso já vai começando a ficar um pouco melhor. Então, a classificação entre 1, 2, 3 e 4 é o quanto que a gente vê a qualidade do osso. Então, o tipo 2, que é letal, o osso é péssimo. O tipo 3, péssimo melhor. Né? Depois você vem para esse tipo daqui, que seria provavelmente o tipo 4, porque o osso é um pouco melhor. Então, a classificação é baseada muito no que a gente vê. Agora, você veja. Então, o osso já tem um pouco mais de forma, mas você já vê que tem calcificações se convalescendo. Aqui tem, as costelas são muito fininhas, né? Aí você vai para os ossos longos, você já vê que o bebê já tem fraturas. Olha o fêmur como é deformado. Tá certo? Vamos tratar? Claro que nós vamos tratar. Tá certo? Mas nós vamos tratar dentro de uma matriz já com esse molde. Certo? Vamos continuar. Tudo bem. Então, a osteogênese, ela entra dentro dessa classificação, que são defeito de proteínas estruturais extracelulares. É como se a analogia que eu faço quando vocês vão fazer uma parede, concreto armado, é toda a armação interna, para depois você colocar a matriz de cal, areião, areia fina, etc. Mas as ferragens, elas precisam estar muito bem fixas, amarradas, para que você consiga colocar matriz óssea. Então é a mesma analogia, por isso que é uma proteína estruturante extracelular. E basicamente esses dois genes, que é o colágeno tipo 1A1, colágeno tipo 1A2. É a doença do colágeno. Bom, se você for ver, tem vários tipos de colágeno, e colágeno ele serve para estrutura. É a estrutura do osso, é a estrutura de ligamentos, é a estrutura de vasos, né? de membranas como um todo. Então, eles têm uma formação quaternária de muita resistência, porque é o nosso esqueleto contra a gravidade. Então, você precisa de muita resistência, certo? Então, nós estamos nesse grupo aqui, que é o colágeno tipo 1, e é assim que começa. Então, como é que as famílias chegam a gente? E como que as famílias se deparam com esse tipo de problema? Com a fratura. Certo? Fratura em criança não é comum. Ela é rara, a fratura em criança. Certo? Então, quando a gente recebe uma criança que tem uma fratura como essa aqui, você veja em ambos os fêmurs, né? A criança nasceu muito bem, você vê, não está nem com um ótimo, os ossos bem finos, delgados. Não importa se é osteogênese ou não, mas o problema inicial é a fratura. Certo? Então, fratura, meninos fraturam mais que meninas, epidemiologicamente falando. E quando você está diante de fraturas, a gente tem algumas perguntas a perguntar antes de considerar que seja uma doença do osso. Certo? E por mais impressionante que seja, por exemplo, leucemia linfocítica, uma forma de leucemia, o primeiro sintoma da leucemia é a fratura. Olha que coisa, isso é uma coisa que eu não sabia. Então, 16% dos casos de leucemia, eles abrem um quadro com uma fratura. Certo? Então, você veja, tem tantas doenças, o crescimento está normal, o desenvolvimento psicomotor normal, o peso normal, o jeitão da criança é normal, tem todas essas condições que tem que ser pensado, e tem uma série de outras doenças que precisam entrar no diagnóstico diferencial. Ok? Então, veja só, eu vou mostrar dois casos que são emblemáticos quando você tem fratura. Então, veja. Essa criança veio e quem fez o diagnóstico foi a mãe. Ela pegava o bebê e crepitava o tórax, como se fosse esse soufflé, esse chocolate soufflé. Ela apertava assim, crepitava todo o tórax. Tá certo? E quando foi ver, você veja, o osso não é um osso muito bom, não é um osso, né? Você vê, as vértebras normais, os ossos longos sem deformidades,
as clavículas boas, só que ela tem fraturas na parte posterior das clavículas, das costelas. Certo? Isso não é uma fratura comum em osteogênese. Certo? Nós não identificamos o que houve nessa criança, mas provavelmente foi trauma. Certo? Alguma coisa aconteceu e quebrou as costelas na parte de trás. Vamos ver um outro caso. Então você vê, o osso é ótimo, né? Só que olha só o local das fraturas. Fraturas de costela e em estágios diferentes de convalescência. Olha aqui, ó. Essas estão agudas e essas são antigas. E tem fraturas distais do osso, que são chamadas fraturas metafisais. Elas têm essa avulsão da porção medial do fêmur. Tá certo? E além disso, tem a fratura de crânio. Certo? Por que eu trago isso? Porque negligência, violência à criança é muitas vezes mais comum do que a osteogênese. Então, vocês que tiveram filhos com osteogênese, aconteceu o inverso. Muitos foram encaminhados para quê? Para o conselho tutelar como se fossem maus tratos. Não é isso? Nesses casos, não. Eles são, eu não vou dizer que sejam maus tratos. Não é que a mãe machucou as crianças. Mas é negligência. Então, neste caso daqui, a mãe tinha que trabalhar e deixava o bebezinho com os filhos de 4, 6 e 2 anos para tomar conta o dia inteiro. Então, faziam o que queriam para a criança e, obviamente, com as famílias. Certo? Então, quando é que a gente vai considerar maus tratos? Infelizmente, é muito, muito mais frequente do que a osteogênese. Certo? Quando você tem fraturas em fases distintas de consolidação, fraturas posteriores de costela, fratura nas linhas metafisais, fratura de crânio, avulsão da porção medial metafisária do fêmur e lesões corpóreas. Tá? Então, esse duplo caminho, infelizmente, vai acontecer com as famílias de osteogênese, que não tem nada a ver com negligência ou maus tratos e tem a ver com osteogênese. Então, a nossa capacitação aos profissionais de saúde é ver o inverso. Antes de considerar violência e maus tratos, vamos considerar, será que não é uma doença do osso? Muito bem, então, você viu a Fátima, José Carlos, Dr. João Barbosa, que ela tomava conta dos filhos da Fátima, do Henrique e do Guilherme e do Gustavo. Então, conseguiram que em 2001 essa portaria fosse aprovada pelo ministro Serra. Ele assina a primeira portaria, certo? Em que era uma portaria que aprovava o tratamento com pamidronato de sódio, subsidiado pelo Estado. Né? É aí que vem a Fátima com o tal do papelzinho. Eu nunca tinha conhecido a Fátima na minha vida. Eu já coordenando o centro, ela chega e diz: doutor, meu nome é Fátima, o senhor acabou de ser considerado o centro de referência de osteogênese no país, né? Aqui no Rio de Janeiro, e você vai coordenar o banco de dados aqui do Rio de Janeiro. Certo? Então é assim que começou literalmente. Então existem pelo menos 10 centros de referência de osteogênese já desde 2001, e com toda uma logística já muito bem delimitada pela própria portaria. Certo? Então, só um gráfico de como é o osso da osteogênese. Aqui seria um osso normal, onde você tem as trabéculas, a matriz óssea, você tem a cortical, e no interior você tem esses dois grupos de células. Você tem um grupo de células que formam o osso e tem um grupo de células que reabsorvem o osso. O osso não é estático, ele é sempre dinâmico. Ele é reabsorvido, ele é formado, reabsorvido e formado, reabsorvido e formado. E fica assim na osteogênese. Ele fica com a cortical muito fina, um número muito pequeno de formadores de osso e um número muito grande de reabsorvedores do osso. Então a osteogênese reabsorve muitíssimo mais do que forma o osso. Tá certo? Então, a base do tratamento do pamidronato, que é semelhante ao zoledronato, o que ele faz? Ele vem com um mecanismo bioquímico e genético, ele impede que essas células que escavam o osso passem a existir. Eles param de reabsorver o osso e só formam o osso.
Então você inibe os osteoclastos, que é o nome dos ossos, das células que reabsorvem o osso, e você deixa com que os osteoblastos funcionem. E aí você vai aumentando a densidade mineral óssea. É assim que funciona. Tem alguns problemas já desde a época, eu comecei muito isso com vocês, o osso fica velho na osteogênese. Porque você só forma o osso, você não reabsorve o osso que você está inibindo. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês dizendo a gente tem que, talvez, suspender o medicamento temporariamente para que ele seja mobilizado na matriz óssea, para que depois a gente recomece novamente com o osso de melhor qualidade. E o problema do osso da osteogênese não é o impacto, não é o trauma, é a torção. A torção é fatal para a osteogênese, fatal. Então, a grande maioria de fraturas é por torção na osteogênese. Muito bem. Então, com o papelzinho dela, eu tive que me organizar. Eu acho que eu sou um bom organizador de equipes. Tenho essa vocação de organizar muito bem a equipe, sabendo qual era o resultado final. Então, foram feitas uma série de reuniões, não só com a parte de contabilidade, como a gente precisava de alguém para fazer a densitometria óssea. Nós não tínhamos o densitômetro aqui, então nós tínhamos esse endocrinologista que nos ajudou. Ele tinha uma clínica de densitometria lá na Barra, e ele fez as primeiras para a gente organizou tudo, aí nasceu esse rapazinho daqui, em abril de 2012. E aí começamos o programa. Carlos Henrique. Carlos Henrique, ele que abriu o programa de osteogênese aqui, tá certo? Nós não podíamos dar a dose plena em um dia com esse protocolo. Você tinha que fracionar em 3 dias. Então, precisava internar no hospital eletivamente por 3 dias. Certo? E assim foi até março do ano passado, que é quando começa o programa de zolendronato, que vocês vão ver um pouquinho mais adiante. Então, formamos uma equipe, era uma equipe institucional. O CRO não é o Centro Genético Genético, o CRO é o Instituto Francisco. Certo? E a gente vem fazendo essas reuniões periódicas em diferentes momentos, bons momentos, momentos muito bons, muito ruins, enfim, isso faz parte da nossa vida. Então, veja o que nós temos até março de 2024. Então, nós temos 387 pacientes cadastrados no centro de referência. Certo? Veja, primeira coisa, eu falei para vocês que a grande maioria não era herdado, no primeiro caso. Obviamente, vão ter filho assim que nem coelho, nunca vi coisa igual. É filho, 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 filho. Então, se eu tenho o gene, eu tenho 50% de probabilidade de passar adiante, eu vou ter filho com osteogênese. Então, você veja aqui, 1/3 das famílias são casos familiares. Então, são casos que já tem. E os primeiros casos, obviamente, eram casos isolados, que, por sua vez, ao constituir as famílias, podem passar isso adiante, em 50% dos casos. Então, todos vocês, ao terem filhos, vocês têm 50% de chance de passar essa informação adiante e ter filhos sem osteogênese também. Tchau. Isso é fato. Muito bem. Então, nós tínhamos até então 173 pacientes fazendo uso do pamidronato, internado. E o que era a ideia? A ideia, a partir do momento que a criança conseguia engolir o comprimido, saía do venoso e ia para o oral. Tá certo? Por isso que você tem um alendronato com a medicação oral nessa população. Então eles começavam aqui, já dava, porque ficar internado 3 dias era um perrengue, né? Você sabe muito bem. Fazer a medicação oral é muito melhor. Você toma um comprimido uma vez por semana, a gente causa vitamina B. Certo? Nós tínhamos alguns em supervisão clínica e eu tenho 4% do banco de dados sem informação. Eu estou revendo todos agora. Então, eu voltei a revê-los. Era algo que eu não fazia já há algum tempo. Então, os primeiros dados mostram a eficácia do remédio. Né? Então, a primeira coisa, você veja o conteúdo mineral ósseo, 1 ano de tratamento com densitometria óssea antes e depois, mostrando que aumente 60% do conteúdo mineral ósseo, aumente 13% da densidade mineral óssea, tá
tá certo? Mostrando claramente o benefício do medicamento em termos de melhorar a qualidade do osso. E o mais importante foi a queda de 87% das fraturas. Em um ano isso de tratamento, já diminuiu 87% das fraturas, que é o maior problema da osteogênese, né? E a questão da dor óssea, né? Diminui consideravelmente o que a gente interpretava como dor óssea. Saber se uma criança tem dor ou não é muito difícil de você avaliar, né? Ainda mais bebezinhos, né? Estão começando o seu desenvolvimento. Mas a gente achava que uma atitude melhor perante o meio pós-medicação era algo que a gente considerava que era um bem-estar melhor, com redução provavelmente de dor. Certo? Bem, então, nós temos já curvas de crescimento para os tipos diferentes de OI, um grupo da fisioterapia aqui no hospital. Então, foi feito tanto masculino como feminino, tipo 1, tipo 3, tipo 4, tá certo? Né? Para as várias categorias. O grupo mais atuante aqui em termos de produção científica é o grupo da fisioterapia neurofuncional. Eles produzem muito aqui dentro com relação à osteogênese, okay? E continuam produzindo. Então, eu vou mostrar algumas fotos que é bem interessante. O osso precisa de carga. Não é natação, não é nadar. Precisa de carga. E quem trouxe essa ideia era uma fisioterapeuta chamada doutora Carmen Guia. E ela chegou e falou assim: eu preciso pegar esses bebês com osteogênese, eles precisam de carga. E veio a ideia do balde. Então você bota água no balde, a criança fica mais leve, e ele tem uma foto, eu não vou mostrar a foto, eu não sabia que vinha, senão eu mostrava. Tem uma foto dele, ele não saía de casa de tanta dor. Para a gente trazê-lo aqui para o hospital, ele veio carregado na cama, de tanta dor que ele sentia. E eu tenho foto dele dentro do rio, no rio, ele me mandou, ele já com tratamento. E hoje vocês podem ver aqui, está mais saudável. Muito bem, então vocês vejam ele como é que está agora. Então, com isso, você começa a ter alinhamento dos ossos. Aí passa a ser um problema mais biomecânico. E a osteogênese é um problema biomecânico. Posteriormente, você resolver o problema da fragilidade do osso, nós temos que corrigir as deformidades. Certo? As deformidades são problema. Não é o osso ruim, frágil, mas é o ângulo que a deformidade traz. É ali um ponto frágil, um ponto sensível. E que aí vai entrar a questão das hastes, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Muito bem, então, aqui. Então, essa questão das hastes, ela é essencial. Esse é um problemão, porque ela não entrou no PCDT. E esse é um problema para a gente. E o grupo da ortopedia, sabe muito bem a dificuldade. Mas vocês vejam, uma vez vocês alinhando o osso, essa criança daqui, ó, ela pode fazer o que quiser. Tomando medicamento, aumentando a densidade mineral óssea e o problema biomecânico resolvido, e do adulto também, não é só da criança. Claro, na criança, e vocês vejam que essas hastes são as ideais, porque elas são hastes telescopadas. Elas têm uma catraca aqui embaixo que não deixa a haste voltar. Então ela só vai em uma direção de acordo com o crescimento do osso. Certo? Muito bem. Então, tem vários aqui, vários que começaram o tratamento como criança. E você vê, nós não estamos mais repetindo a história dos pais. Né? Então as crianças que começaram a tratar muito cedo, eles começaram, se veja, né? Então, por exemplo, o Henrique não teve possibilidade de começar muito, muito cedo, porque não tinha medicamento. Em 2002, você estava com quantos anos? 17 anos, já estava entrando na puberdade, que é uma outra fase, que depois a gente pode discutir a questão do tratamento com a puberdade. Muito bem, então, eu fiz um levantamento alguns anos atrás, eu tenho que rever isso de novo, que vale a pena rever, mas é só para trazer alguns tópicos, vocês vão ver como a osteogênese ela é importante no sentido de gestão em saúde. O que precisamos para organizar a gestão de saúde? Então, a primeira coisa, você veja quantas crianças já nascem com fraturas intraútero. Né? Já nascem muito graves, de certa maneira. Depois, eu fiz um cálculo daqui de 143 pacientes, eu tinha o registro aqui à época,
1.265 fraturas nessas 143 pacientes. Quase 8 fraturas por paciente dentro dessa casuística, sendo 13 pacientes com fratura interna. Esses 21 pacientes que eu tinha informação, isso foi, eu olhei um pouco essa análise, eu fiz um pouco rápido, eu tenho que fazer novamente. Mas de 21 pacientes, 57 hastes, pelo menos 3 hastes por paciente. Tá certo? E mais ainda, dessas 24 famílias, hoje eu tenho mais informação, 24 famílias, 4 delas foram para o Conselho Tutelar como violência à criança. Né? E isso aqui é um pouquinho maior do que isso. Pois é. Eu participei de 8 famílias. Oi? Eu já fui no Conselho Tutelar para 8 famílias. Então, infelizmente, é a nossa realidade pela frequência de violência. A criança é muito mais comum do que eu acho, gente. Então, essa foi a portaria. Então, é uma portaria que foi revista já em 2010, foi 2001, sai a portaria, 2010 a primeira revisão, 2022. Não mudou nada. Está exatamente igual, para falar a verdade. Não mudou absolutamente nada. O que a gente queria que incorporasse já nessa daqui, que era o zoledronato, eles consideraram que não tinha evidência científica para isso. Então, como é que mudou a história? Mudou a história primeiro. Nós tornamos o serviço de referência de raras. Certo? Então, isso nos dá um escopo perante o Ministério da Saúde com um foco um pouquinho diferente em termos de organização interna. É como se o programa da osteogênese imperfecta ela se enquadra neste guarda-chuva. Tá certo? E nos dá um pouquinho mais de maleabilidade, de mobilidade para tomar algumas decisões. Certo? Então, hoje nós temos no Brasil 32 serviços de referência de doenças raras, que é uma ação do Ministério da Saúde que é de organizar as doenças raras. Certo? Então, em dezembro de 2006 nós fomos chancelados, em 2018 a gente começa a fazer as notificações formais. Então vocês vejam, o programa do zoledronato, ele não faz parte do PCDT, mas eu submeti à comissão da farmácia aqui do hospital, que são extremamente exigentes, um protocolo, que é um protocolo que faz tratamento com ácido zoledrônico, que é um protocolo inglês. Lá na Inglaterra é centralizado em um único lugar do tratamento, na Inglaterra, e é essa médica, uma endocrinologista, que me passou esse protocolo e fala, olha, ele é seguro, tem aqui as referências e tem estudos comparativos o que seria a Anvisa daqui, o que seria a Conitec daqui, com relação a comparando o palmidronato com o ácido zoledrônico, mostrando que realmente é muito mais eficaz o ácido zoledrônico comparado ao palmidronato e muito mais além do oral. Tá certo. Então eu consegui a aprovação em março de 2024 a gente começa. Então esse era o programa que nós tínhamos antes com o palmidronato, e a gente entra então com um protocolo do ácido zoledrônico, está aqui o Joyce, aqui é o protocolo que é o estandartizado. Agora, qual é a vantagem dele? Só são 30 minutos de infusão. Você não precisa de internação. 30 minutos de infusão. Então, quem já passou por aqui, vem, visto clinicamente, está muito bem, obrigado, toma o remédio, está tudo bem, calço tal, faz suplementação e vai para casa. 30 minutos. Não precisa ficar internado os 3 dias. Exceto quem é virgem de tratamento. Virgem é aquele que nunca tomou um antirreabsortivo. Ele fica 24 horas internado para observação. Certo? Então, vamos ver. Eu já estou no terço final, já estou terminando aqui. Tá bom? Então, ainda estou no meu horário. Então, como é que nós estamos agora? Então, a gente já tem 126 pacientes fazendo ácido zoledrônico. Certo? Isso compõe 183 ciclos já. Então, nós estamos mobilizando e dinamizando tudo aqui dentro. Modificou completamente e é feito no ambulatório de pediatria, no centro de infusão, e fica no ambulatório de pediatria. E nós temos 4 categorias que nós vamos poder
trabalhar com essa medicação. Primeiro, são aqueles casos em que vem pela primeira vez, é o osteogênio e já entra direto no ácido zoledrônico. Né? Então, como é que funciona o ácido zoledrônico? Então, eu expliquei que o pamidronato ele inibia os osteoclastos. O ácido zoledrônico faz a mesma coisa. Ele inibe os osteoclastos através de uma outra via. Mas ele impede que os osteoclastos da fase precursora passe para a fase ativa, madura. Então, uma inibição e faz com que isso não se forme na sua origem. Certo? Então, tem o mesmo efeito que o pamidronato. Então, primeiro, aqueles que vêm pela primeira vez têm diagnóstico de osteogênese, vai direto para a internação, como esse bebezinho daqui. Então, você veja os ossos gornianos, característico, né? Já vem com fraturas consolidadas em ambos os fêmurs, osteopenia, já tem a deformidade, costelas fininhas, não tem dúvida, é osteogênese, vem, interna 24 horas, a primeira infusão, depois vida que segue a cada, aí depende da idade, 0 a 2 anos, a cada 3 meses, 2 a 4 anos, a cada 4 meses, e acima de 5 anos, a cada 6 meses. E a cada 6 meses só ele toma 30 minutos de infusão e vai para casa. Bom? Então, como eu comecei perguntando a vocês, a gente trata aqueles bebês graves. Então, esse bebezinho aqui já tomou 5 ciclos. Então, você veja, ele ainda está entubado. Agora, veja como o osso começa a ter um formato distinto, tá vendo? Você já começa a ter um pouquinho de cortical. Olha lá como o osso começa a dar um pouquinho da sua graça, né? Já começa a ter uma mineralização mais adequada. Né? As costelas ainda com muitas fraturas. Você veja os ossos monianos, porém já começa a ter ossificação. Então esse bebezinho daqui começa a ser tratado desde muito cedo e eu vou mostrar, então, alguns outros exemplos. Dos casos que já estavam fazendo uso de pamidronato, que tinha que ficar 3 dias internado, puxamos e mandamos lá para o 30 minutos de infusão. Certo? Então, é o caso dessa menininha assim, não sei se vocês conhecem ela, aquela menina lá de Angra, tá certo? Começou assim, muito grave, ficou internada aqui meses e meses e meses, fazendo uso do pamidronato. E aqui está ela agora, querendo fazer, vai vir fazer a fusão com o zoledronato. Ela está querendo ficar de pé. Tá certo? Olha lá. E ela com a irmãzinha dela, né? Já seguindo ela, então está aqui em janeiro de 2025. Aí quando eu pego o raio-x dela, então você veja, olha só como o osso começa a ficar com um pouquinho melhor qualidade, ele já tem uma cortical melhor, ele ainda está deformado, né? Tem osteopenia, mas ele tem uma calcificação melhor. Olha o problema biomecânico aqui. Eu tenho que colocar uma haste aqui. Se ela pisar aqui mesmo, se ela vai quebrar aqui, não é pela fragilidade do osso, é pela angulação que esse osso tem. Tá certo? Tudo bem. O raio-x a gente vai, ele é muito limitado no que a gente pode extrair do raio-x. A gente só mostra como é que está a evolução, mas muito a grosso modo. O ideal é a densitometria. E a gente só pode fazer a densitometria a partir de 5 anos de idade, aqui dentro. E veja, agora não. Então, aqui está a faixa normal da população geral, tá certo? Então você tem aqui o corpo inteiro e você veja onde é que ela está. Ela está com um osteoporose importante. E o cálculo que se faz é por desvios padrões de -1, -2, -3, -4, -5. Quanto mais negativo, mais osteoporótico está. Então você veja o corpo inteiro dela, certo? Você veja aqui o fêmur esquerdo, aqui está a coluna dela e o fêmur direito. Então você veja que ela está com uma osteoporose muito importante, então ela precisa desse novo medicamento, que é um medicamento de terceira geração de antirrabsortivos. Aí tem essas daqui, um típico paciente nosso, que é a Júlia, né? Então você veja como muda, né? Ela como está. E olha só como as deformidades. Ela precisa colocar, e ela está começando a colocar hastes. Ela é extremamente grave quando bebezinho. Aí tem um problema. A haste atrapalha a densitometria, porque você não consegue fazer com que o aparelho distinga osso
do ferro, né? Da haste. Então, o grupo daqui é muito cuidadoso, então eles conseguem tentar fazer uma análise, eles cortam a haste e tentam fazer a análise do trocânter, que é a parte mais crítica, e aí você veja que a gente consegue extrair, você veja o colo de ferro daqui, ó, menos 17 de Z-score. Está muito, muito ruim. Né? Esse lado daqui também, ó, muito parecido. E o que dá para fazer é da coluna e que mostra que ela está em torno de menos 5,4. Então a gente tem uma medicação que vai fazer muito, muito benefício a ela. Depois a gente pegou esse grupo do alendronato, quem estava no oral, porque muitos foram para o oral, aí eu comecei a avaliar com densitometria esse grupo do oral. Então você veja, essa menina, ela está aqui para a gente há muitos, muitos anos, com osteoporose, e ela está usando o oral, e está aqui a última densitometria dela. Ela está com osteoporose muito importante. O alendronato não consegue sustentar o osso. Então ela vem para o programa. E isso que é bom o programa aqui em ambulatório, que eu posso pegar homens, adultos ou cadeirantes e fazer aqui no ambulatório. O que seria difícil é fazer com pamidronato internado. Tá certo? Então, eu posso trazer e fazê-los. Então, essa daqui já está fazendo uso do zolendronato, que estava na medicação oral. Então, vejo alguns, 4 pacientes, para vocês verem como que a gente interpreta a densitometria. Então, você vê, isso aqui a gente começou a fazer densitometria desde 2011 e sempre abaixo do menos 2 Z-score, que é onde ele começa a ter uns graus de osteoporose. Então você veja, ela sempre manteve mais ou menos, e esse aqui foi o último, aqui é de 2024, né? A menos 2,3 e menos 2,6. A gente tirou ela da oral e ela veio para a medicação venosa. Esse outro paciente, primeiro em 2022, o atual, você veja, menos 2,8, menos 3 e menos 2,5. Saiu do oral, vai para o... O oral consegue estabilizar alguns pacientes, mas não todos. Esse daqui bem mais grave, você veja, menos 7,1, menos 8,4, menos 8,5. Certo? E esse daqui também, menos 2,8, menos 3,5. Então, é fundamental fazer essa reavaliação com a densitometria, mesmo fazendo isso. E por último, o mais interessante, isso daí que é uma novidade, que eu posso... Esse é o mais importante, que é o seguinte, são crianças sem fraturas. Vocês tratam ou não tratam? Bom dia. Vou perguntar. Não teve fratura. Vocês vão tratar ou não vão tratar? Como é que vocês vão tratar uma criança que não tem nada? Fazer ela vir aqui, tomar remédio? Eu preciso de algo mais. Não preciso? Eu preciso de algo mais. Então eu vou mostrar como é que começou essa história, vocês vão ver que interessante. Então essa menina, eu a vi quando ela tinha 2, 3 anos. E ela tinha dentinogênese. Tá bom? Não tinha fratura, só tinha dentinogênese. E eu falei para ela, olha aqui, ó. Você tem dentinogênese sem fraturas, o teu osso está razoavelmente bom. Eu acho que não é osteogênese, eu acho que é só dentinogênese imperfeita. Vida que segue, tá bom? Aí com 10 anos de idade ela tem a primeira fratura. Ela me procura. Aí eu reexamino ela, você vê que tem escleróticas azuladas, e aqui está o osso dela. É um osso muito bom, nada de especial. É isso muito estranho, etc. Bom. Aí eu fiz a densitometria dela, eu vejo que a densitometria dela, limítrofe inferior, podia ser uma avaliação da população geral, não me chamava muita atenção. Então, o que nós começamos a utilizar? São esses biomarcadores de remodelagem do osso. A gente consegue ter algumas substâncias que mostram o quanto que o osso está sendo formado e o quanto que está sendo reabsorvido. Tá certo? E eu vou usar esses dois modeladores do osso, que é de reabsorção, que é chamado de NTX ou CTX. Ok? E eles são, na verdade, essas âncoras. Eu falei da superestrutura do colágeno, eles precisam ser colados um no outro, precisam ser ancorados um no outro. E eles são ancorados por esse marcador aqui. Então, esse é o NTX, a âncora da porção N-terminal,
e da porção CT menor. Quando você dosa isso e está muito elevado, significa que ele se liberou do colágeno, então o colágeno está sendo destruído. Se ele estiver muito baixo, é que ele não está sendo destruído, tá bom? Então foi o que eu usei nessa menina, isso já tem alguns trabalhos que mostram esse tipo de abordagem. Então você veja aqui, o valor de referência nessa população é 65, o dela estava 235, tá bom? O valor de referência daqui é de 0,573 e o valor dela estava o dobro. Então, isso aqui é uma osteogênese de uma forma muito, muito leve. E, obviamente, começou a medicação. Então, eu comecei a testar algumas situações. A gente tinha tantas crianças aqui, eu disse, eu vou começar a testar isso, ver se funciona. Então, você veja, né? O típico caso de OI, tipo 1, com fraturas em ambos os fêmurs, tá certo? Olha só. 6.235. Esse osso está sendo extremamente reabsorvido. Mesmo nessa faixa etária, que a gente pega, sabe que a faixa etária, o valor máximo desse biomarcador em recém-nascidos, especialmente, pode ser alto. Mas isso aqui está quase 3 vezes o limite superior acima. Tá? Então, está me servindo como um bom biomarcador. Vamos ver esse caso. Essa menina ela é neta de médico. O santo não faz milagre em casa também. Então você vê, ela tinha essa fratura daqui, e ele liga para mim e fala, pô, eu estou achando estranho esse raio-x do osso dela. O ortopedista não deu muita bola, mas eu estou achando, está vendo como ele está um pouco transparente aqui dentro? O osso ele tem que ser o mais uniforme. Olha lá como fica saliente a cortical. E além da fratura, certo? Aí eu pedi, ó, eu preciso examiná-lo. Passa para frente para mim no teclado. Setinha para baixo. Setinha para baixo. Tá para baixo. Para o lado ou para baixo? Para baixo. Não está vendo não. Tudo travou. Ele já está na hora de acabar, né? Aqui está bem na frente. Não, aqui está com... Tudo travou. Caramba. Tentar dar um boot nele aqui. Muito bem, então o que veio mostrar aqui? Então, eu fiz a mesma analogia, o mesmo raciocínio, fiz esse biomarcador e o biomarcador estava... Mas o que foi a prova realmente? Ela fez o exame genético e mostrou que tem uma variante patogênica no COL1. Aí a gente selou realmente que isso é um bom biomarcador. Então aí tem 3 exemplos. Uma mãe que tem osteogênese, não tem dúvida nenhuma, a mãe tem osteogênese, escleróticos azuis, 3 fraturas, e vem um bebezinho, um bebê com escleróticas azuis. Então a mãe tem osteogênese e o bebê sem fraturas, mas tem escleróticas azuis. Ele tem osteogênese, né? Não vai nascer sem escleróticas azuis. A gente começa a tratar ou não começa a tratar? Tá bom, você tem que ter uma evidência para marcar. Você não vai poder tratar um bebezinho de 2 meses, 1 mês, só porque nasceu com escleróticas azuis. Não vai? Né? Então depois tem o nosso amiguinho ali, que ele é um dos casos nossos. Ele não tem fratura e a gente começou a tratar desde muito cedo. Dosa o marcador está lá em cima, está 2.000 e lá vai a fumaça, mostrando que o osso está sendo reabsorvido. Aí a gente trata. Aí eu estou tratando um sinal clínico, né? Já sei. Oi? Vamos lá para o final. Ela está aberta aqui. Então deixa eu passar esses 3 casos para a gente entender.
for pegar o notebook, tem problema? Não, também não. A gente podia, então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu acho que a gente vai adiantando. Então, Sim, pode o falar. senhor comentou do ácido hialurônico, de quem nunca Não, tomou, esse não esquenta que faz ainda. o pamidronato do ácido, e tem aquele paciente que já fez o pamidronato, já fez o alendronato, está um longo tempo sem tomar medicação. Qual é agora o protocolo? Seria, se tiver que tomar a medicação, vai partir para o ácido hialurônico? Como é que vai ser? A lógica é a mesma. Nós vamos fazer a densitometria dela. Se a densitometria estiver nessa faixa de -2 score, ela tem indicação para tomar um antiabsortivo. Se ela caso, agora, por que essa observação? Porque o medicamento, ele tem não somente inibe os osteoclastos, esse medicamento já é usado muito tempo em medicina para quem tem cálcio muito alto no sangue. Então, tem algumas quimioterapias que você faz em que libera muito cálcio no sangue. E muito cálcio no sangue, ele é nocivo, não é bom. Então, precisa tomar um remédio para jogar esse cálcio dentro do osso. E esse medicamento é usado para diminuir as hipercalcemias. E ele sequestra o cálcio. Porque por isso que sempre que faz uso da medicação, o cálcio cai. Porque essa é a finalidade. Pega o cálcio e joga para dentro do osso. Agora, para quem nunca fez o medicamento, esse influxo de cálcio é muito rápido. Infla o osso e dói. Dá febre, dá câimbras. Está em Maria, tá? Está em Gabriel 2015. Em alguns que a gente usa mais para escolas comuns, a gente já faz assim, já otimiza cálcio de antes, aumenta as doses. No dia da aplicação, faz pirona, se a pessoa não estiver alergia antes da aplicação, e já recomenda para usar depois, porque a gente já tem o paciente, mesmo que seja a primeira vez, um pouco de tempo. A gente faz a infusão numa das salas, quando você Essas são macetes do dia a dia que você vê. Quer dizer, são macetes que a gente faz para otimizar e não ter que internar. Agora, a contra-argumento disso é que você mascara qualquer efeito que o medicamento possa ter agudo. Eu não vou saber se teve efeito agudo ou não. Com esse medicamento eu não vejo muito problema. Mas tem outras condições que a gente trata que a gente precisa saber se eles têm reações anafilatóides ou que seja. Esse para dor e febre pode ser usado. Tem forma de secundar esse problema. Não, é possível. Esse aqui. Esse.